Infelizmente, nós temos na história uma série de relatos lamentáveis e extremamente tristes de irmãos que se levantaram contra os seus próprios irmãos com ódio e inveja. A exemplo de Caim, que matou Abel. No caso de José do Egito, os seus irmãos foram extremamente odiosos, hostis e o lançaram finalmente numa cisterna para depois vendê-lo como escravo ao Egito. Na verdade, isso fazia parte de um plano de Deus para tornar José governador do Império Mundial da época. De fato, Deus tem os seus propósitos em todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem conforme a sua vontade. Todavia, é preciso considerar que a natureza humana caída é realmente muitíssimo perigosa. Por causa do pecado, os seres humanos são tentados a praticar todo tipo de maldade. E nós temos na Bíblia vários relatos de irmãos que foram extremamente ruins, malignos e perversos com seus irmãos. Até Jesus sofreu com isso. Uma vez Jesus estava conversando com seus discípulos, ensinando as suas lições acerca de Deus, do reino de Deus, e então alguém anunciou: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. E Jesus respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Tiago, irmão de Jesus, veio a converter-se apenas após a morte e ressurreição de Cristo. De fato, nós encontramos os irmãos de Jesus com uma certa resistência e incredulidade em relação ao seu ministério, chamando algumas vezes de louco, de sem juízo, sem noção, considerando que ele fosse uma pessoa exibicionista, etc, etc. A gente percebe isso nas entrelinhas dos evangelhos. Interessante notar que o profeta Miqueias, no capítulo 7, alerta para o fato de que os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa, na sua família. Jesus também fala sobre isso no capítulo 10 do evangelho registrado por Mateus. Ele diz assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa, da sua própria família. De fato, a Bíblia não nos engana a esse respeito. Davi sofreu bastante com seus irmãos. Os irmãos de Davi foram igualmente invejosos, hostis, malignos, perversos, criaram uma série de dificuldades para ele, não acreditaram no plano de Deus para a vida dele. Enfim, Davi teve de enfrentar a resistência, a hostilidade dos seus próprios irmãos. Isso acontece praticamente com todas as pessoas que são chamadas por Deus para uma missão específica na terra. O inimigo de nossas almas levanta os próprios parentes para desprezarem, para subjugarem, para lançarem maldições, espraguejamento, etc. Por isso que Jesus disse que o profeta de casa não tem honra. Isso é realmente muito fácil de entender. Mas nós encontramos no capítulo 9 de Juízes uma história realmente muito lamentável. Abimeleque matou os seus 70 meio-irmãos. Ele era um filho bastardo. Então ele foi até a casa da sua mãe, aos parentes da sua mãe, e disse-lhes: olha, eu tenho 70 irmãos. E vocês gostariam que um deles fosse o governador de vocês, o rei de vocês? Não seria melhor que eu mesmo governasse vocês? Afinal, nós somos irmãos e eles não são irmãos de vocês. E assim ele recebeu apoio e recebeu dinheiro daqueles homens para matar os seus 70 irmãos. De fato, apenas um sobreviveu para contar a história. A Bíblia registra isso, como eu disse, no capítulo 9 do livro de Juízes. Assim, nós entendemos que não é possível confiar totalmente nas pessoas. Há pessoas que são de confiança, pessoas boas, pessoas movidas pelo amor, pessoas honestas, dignas. Mesmo pessoas do bem podem eventualmente dar lugar ao mal e praticar algum tipo de maldade. Mas tem gente que é a própria personificação do mal. E é por isso que a gente precisa ter cuidado. Você não deve confiar nas pessoas a ponto de achar que todas as pessoas são legais, que todas as pessoas querem o seu bem, que todas as pessoas gostam efetivamente de você.
Isso não é verdade. Você encontrará pessoas invejosas e falsas dentro da sua própria família. Inclusive, é importante entender que se você prospera, algumas pessoas dentro da sua família não ficarão satisfeitas com a sua prosperidade. Elas sentirão tristeza com a sua prosperidade, com as conquistas e vitórias que Deus permite que você tenha. Por isso, você precisa ter cautela. Não é necessário contar segredos a todas as pessoas, ainda que sejam pessoas de sua família. Infelizmente, tem mãe que tem inveja de filho. Existe isso. Mães narcisistas têm inveja de seus filhos. Mães psicopatas têm invejas e criam dificuldades para seus filhos. Eu estou usando o exemplo da mãe porque não pode haver amor maior do que amor de mãe. Tanto é que Deus diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, daquele que mama ao seu peito? Ainda que esta se esqueça do seu filho recém-nascido, eu, o Senhor Deus, jamais me esquecerei de você. Tenho você gravado na palma de minhas mãos. Deus usa o amor de mãe como referência de amor extraordinário e compara o seu amor ao amor de mãe. Mas tem aquela mãe psicopata ou aquela mãe narcisista que, infelizmente, por conta da sua condição emocional ou da formação do seu cérebro, por conta da sua personalidade ou do seu transtorno de personalidade, tem atitudes, tem comportamentos que são realmente adoecedores, tóxicos, prejudiciais. E é por isso que é necessário ter cuidado. Você não pode confiar porque é seu irmão, sua irmã, seu parente. Ah, porque é meu amigo. Será que realmente é seu amigo? Ah, mas eu tenho colegas maravilhosos. Será que realmente você tem colegas maravilhosos? A gente só conhece as pessoas quando a gente come sal com elas. Comer sal com as pessoas é o critério para saber quem de fato elas são. Ou seja, é necessário conviver com as pessoas. E isso leva muito tempo. Inclusive, às vezes, a gente convive com pessoas por anos e ainda não consegue discernir exatamente quem elas são. Tudo isso é muito complexo. E justamente por isso, a gente precisa aprender uma lição. A gente precisa aprender a ser amigo de Deus. Você precisa ter amizade com Deus. Você precisa cultivar comunhão com Deus. Você precisa ter tempo para Deus. Tempo a sós com Deus. Você precisa, ao invés de dedicar tempo a colegas, amigos, contando segredos, desabafando, expondo a sua vida íntima, você deve fazer isso na presença de Deus. Você deve cultivar amizade com o Espírito Santo. Você deve entender que o verdadeiro amigo é o Senhor Jesus Cristo. E por isso você precisa confiar nele plenamente. Jesus morreu por você. Derramou a sua alma na morte para que você viva plenamente. Ele te ama incondicionalmente. De fato, Jesus deseja a tua paz, a tua felicidade. Jesus jamais vai te decepcionar. Amigos poderão te decepcionar. Parentes te decepcionam. Você sabe disso. Mas Jesus jamais vai te decepcionar. Salomão escreveu que há amigos mais chegados que irmãos. E também escreveu que em todo tempo se ama o amigo e na angústia se descobre o irmão. Esse provérbio em particular é muito interessante, porque em todo tempo você tem uma boa convivência com seu amigo. E há amigos de fato que são de confiança. Jesus teve amigos assim. Mas é na hora da dificuldade, é na hora da dor, da provação, da angústia, que a gente descobre quem realmente é amigo de verdade. Jesus teve mais ou menos 500 discípulos, 72 discípulos mais próximos, inclusive os enviou de 2 em 2 como missionários. Jesus teve 12 apóstolos e entre os 12, 3 amigos íntimos, Pedro, Tiago e João. E entre os 3 amigos íntimos, um amigo mais chegado que um irmão, João.
o discípulo amado, que reclinava sua cabeça ao peito de Jesus na hora das refeições. Você sabe, a mesa era baixinha e eles assentavam-se assim para fazer as refeições, diferente do que a gente faz hoje, porque as mesas hoje elas têm uma altura maior, as cadeiras são altas. Então, como as mesas eram baixinhas, eles sentavam-se ao chão e João reclinava às vezes a sua cabeça ao peito, ao ombro de Jesus. Era o discípulo amado, o amigo do peito. E a gente precisa entender isso. Tem amigo sincero, legítimo, verdadeiro, que está para o que der e vier e que mantém-se fiel a vida toda. Mas, infelizmente, a maioria demonstra que não tem essa mesma condição ou essa mesma aptidão. E justamente por isso é que, ao invés de apegar-se tanto ao ser humano, você precisa aprender a apegar-se a Jesus. Que Deus nos abençoe e aplique essa reflexão aos nossos corações.